Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou fundador do Stick Fight Do. Nesse audiobook falarei um pouco sobre TGS e modernização no Stick Fight Do. Tá? O Stick Fight Do é um sistema de treinamento marcial com bastão e, como todo sistema, né, é regido pelas regras da TGS. A TGS significa, essa abreviação significa Teoria Geral de Sistemas. Né? A Teoria Geral de Sistemas ela foi desenvolvida nos anos de 1950 e 1968. Na verdade, entre 1950 e 1968, um biólogo austríaco, né, estudou os sistemas naturais, né, como as partes da natureza se integram, e cunhou aí esse termo, teoria geral, essa expressão, teoria geral de sistemas, né, fundando então uma teoria científica, né, que é a própria TGS. Tá? A TGS é uma teoria que tenta relacionar as ciências naturais com as ciências sociais, né, através da ideia de partes integradas, né, interligadas para o mesmo objetivo. Na verdade, essa é a definição da palavra sistema. Tá? Então, a teoria geral de sistemas ela tenta adaptar o modelo, né, da natureza, o ciclo de funcionamento, vamos dizer assim, da natureza, né? Então essa teoria pega como modelo o ciclo da natureza e tenta aplicar, né, dentro da funcionalidade social, né, do ser humano, tá certo? Tenta aplicar na nossa realidade, tá? Bem, a teoria geral de sistema, ela tem alguns pressupostos, né, e algumas definições. Uma delas é de que todo sistema tem uma tendência à entropia, né? O que significa a palavra entropia? Nesse caso, a entropia é um termo, né, cunhado dentro da própria teoria geral de sistemas e está relacionado à morte de um sistema. Então, a entropia é digamos assim, a característica, né, é a tendência, melhor dizendo, a tendência que todo sistema tem de morrer. Né? E quando que um sistema pode morrer? Quando ele deixa de ser útil, no nosso caso, né, na nossa realidade, dentro da nossa sociedade, quando ele deixa de ser útil para as pessoas dentro de um grupo social. Tá certo? Então, o sistema, para que ele não morra, ele precisa ter constantemente uma coisa chamada feedback. Ele precisa ter retroalimentação. Então, feedback aqui também pode ser pode ter o significado de retroalimentação. Todo sistema, então, precisa ser retroalimentado, né, para que ele não sofra de entropia, ou seja, para que não morra. E o que seria essa retroalimentação? A retroalimentação é basicamente a atualização de um sistema, né, para que ele corresponda com o seu meio externo, né, com o meio aonde ele está inserido, para que na verdade ele se relacione, né, com os sistemas que estão acima dele, né, com as outras camadas de um sistema. Né. Portanto, a teoria geral de sistemas ela pode ser aplicada ao Stick Fight Do, já que o Stick Fight Do é um sistema. Né. Stick Fight Do é um sistema de movimentos e técnicas que utiliza o bastão como instrumento de treinamento, tá certo? Bom, o Stick Fight Do precisa ser retroalimentado, né? Por quê? Porque se ele não for retroalimentado, se ele não sofrer alterações e atualizações com o tempo, ele tenderá a morrer, né? Principalmente nos dias atuais, onde tudo se modernizou, né? Aliás, modernização, isso que eu ia falar, pensando em modernizar, falarei já sobre a palavra modernização, que faz parte do título, então, desse também, né, integra o título desse audiobook. Né? Modernização, na verdade, é seguir tendências, né? É uma atualização, né, de fatores, principalmente de fatores sociais, né, de modo a seguir tendências evolucionistas, tá certo? Então, todo o comportamento, né, de um grupo social tende a se modificar ao longo do tempo. Né? E se os sistemas que se relacionam com esses grupos sociais não se atualizarem, ou seja, se eles não tiverem retroalimentação, se eles não forem retroalimentados com novas características, né, eles tenderão a ficarem inutilizáveis, a ficarem inúteis para determinados grupos sociais. Então eles tenderão a morrer. Né? E é o que se pode chamar dentro da teoria geral de sistemas de entropia, como eu já expliquei alguns segundos atrás aí, tá certo? Então, sabemos aqui que teoria geral de sistemas, a TGS, é a teoria que tenta, né, imitar
né, o ciclo funcional da natureza dentro, né, da sociedade, então tenta relacionar ciências naturais com ciências sociais, tá certo? E a modernização na verdade, é a atualização, né, de fatores sociais e comportamentais, até no caso das pessoas, com relação às tendências que ocorrem durante o tempo, né? Mais precisamente tendências evolutivas, tá certo? Bom, o que isso tudo o que isso tudo tem a ver, né, diretamente com o Stick Fight Do, então? Essa é a questão. Então vamos lá, retomando o título novamente desse audiobook, TGS em modernização no Stick Fight Do, significa, na verdade, que o Stick Fight Do é um sistema que precisa ser modernizado e atualizado constantemente, né? O Stick Fight Do já é um sistema modernizado, né? Ele segue os princípios da modernização, né, das artes marciais. As artes marciais, no entanto, a maioria delas não sofreram processos de modernização, principalmente as mais tradicionais, tá certo? Então eu acredito sim, essa é a minha visão, né, dentro do mundo marcial, de que os sistemas precisam ser sempre atualizados, né, precisam ser modificados. Né? O Stick Fight Do é um sistema modernizado, né? Ele é um sistema que se adapta ao mundo moderno, principalmente porque utiliza a tecnologia, como ferramenta de treinamento. Outras artes marciais também utilizam a tecnologia, mas não como o Stick Fight Do. O Stick Fight Do realmente se propõe a ser um sistema de treinamento individual e que utiliza muito, né, a tecnologia como meio de treinamento, tá certo? Principalmente os vídeos, né? As videoaulas, ok? Tá certo? Então é isso que eu tinha para falar aqui. Então é só isso. A TGS e a modernização são temas que fazem parte do Stick Fight Do. O Stick Fight Do é um sistema moderno de treinamento. Tá certo? Isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado, tá? E até a próxima.